Vamos lá. Você quer mesmo entrar em medicina? Quer entrar na Pinheiros? Na Unifesp? Ou vai na Santa Casa? De brinde, entrar em 3 faculdades particulares? Eu vou te mostrar como fazer isso. Meu nome é Marcel Costa, sou professor, diretor da Integral Mind e sou especialista em engenharia de aprovação nos vestibulares. Minha especialidade é a USP, a Unicamp, a Unifesp e a Unesp. Leciono há mais de 15 anos. Dei aula em vários cursinhos de São Paulo e em alguns deles fui especialista no perfil de aprovação do aluno. É aquele cara que seleciona aqueles alunos que vão ganhar bolsa pelo cursinho. Que na verdade não é um favor que o cursinho faz para você. Ele está investindo na imagem do cursinho ao te dar uma bolsa de estudos. Isso quer dizer que você tem grandes chances de passar. E uma vez que passar, caso você aceite a bolsa, se você reparar nas letrinhas pequenas, está escrito o seguinte, que você cede os direitos de imagem e divulgação do seu nome para o cursinho. Ou seja, se você passar, foi o cursinho que te passou. Vamos direto ao ponto. A maior parte dos alunos que estão prestando medicina estão fazendo 3 ou 4 anos de cursinho, não é verdade? Você não acha que tem alguma coisa de errado com isso? Com os alunos, com o vestibular, com o cursinho, com o mundo, sei lá. É alguma coisa estranha, não tem? Eu sei o que está errado. E vou dar uma dica. Não tem nada a ver com se esforçar mais, com passar mais tempo no cursinho ou sofrer absurdamente tentando melhorar o seu desempenho. Tem a ver com saber o que fazer. É como se fosse uma chave, quando se faz uma cópia dela. Uma pequena ondulação que tenha sido feita de maneira inadequada invalida toda a chave. Aquela chave não abre mais a porta. Então você pode estudar quanto você quiser, melhorando cada vez mais as partes que já estão boas. O problema é sempre no gargalo, naquela parte onde você não sabe que está errando. Identificar esse ponto, esse gargalo, é uma tarefa complexa. Exige experiência e exige visão de todo, que é uma coisa que o cursinho não pode te dar. Você precisa de um especialista como eu. Uma pessoa que vai ser capaz de olhar não só a parte técnica de todas as matérias, não apenas de exatas, mas também o seu estado psicológico geral. A forma como você se porta ao estudar, a forma que você deseja mostrar para o mundo o que você está fazendo. O cursinho não pode fazer isso por você. E a escola jamais sonha em entender por que é que os alunos não passam no vestibular. Veja você mesmo, na escola que você estudou. Mais de 10% deles passaram nas provas de faculdades concorridas? Não, né? Os colégios top de São Paulo, os melhores deles, tirando um ou outro que são especializados em deixar crianças malucas estudando dia e noite sem parar. Tirando esses, né? A maior parte dos colégios de São Paulo, eles têm uma aprovação em torno de 8% dos alunos. Isso contando todas as faculdades particulares que você puder imaginar. Então, nas faculdades públicas de topo, são muito poucos alunos que passam. Por quê? Porque o colégio não prepara você para isso. E, pelo visto, para a medicina hoje em dia, nem o cursinho. Vamos dar um exemplo a respeito desse ponto, esse gargalo. Imagine que você é um médico e você recebe o retorno de um paciente que você já tratou e vinha tendo dores de cabeça fortíssimas. Você tratou e receitou analgésicos para ele, mas aquilo não surtiu o efeito desejado. Ele retorna pedindo novas orientações. O que você faz? Você receita mais e mais analgésico, achando que aquilo vai surtir efeito pela quantidade. Pode ser que o seu paciente tenha um aneurisma, tenha um outro tipo de problema. Mas por não saber o que fazer e você sempre achar que você está fazendo de menos, você vai lá e dá mais do mesmo. Alternativa B. Você se assusta e chega à conclusão de que medicina não é para você, que você não merece e que o mundo é cruel e você vai lá e desiste do seu sonho, da sua carreira, porque você não tem capacidade de dar certo. Nunca as coisas irão funcionar para você. Não é mesmo? Alternativa C.
Aumenta a dose do analgésico dessa vez e se não der, você manda o cara fazer exame. A alternativa A é a mais comum entre os alunos que prestam medicina. Eles tentam, se não der, força. Sendo que era só dar um passinho para o lado para passar pela porta, ao invés de ficar tentando, batendo a cabeça na parede. A alternativa B é a preferida daqueles que acham que não são capazes. Eles só precisam de uma desculpinha, de uma primeira dificuldade, para se convencer de que aquilo não é para eles e que eles jamais vão conseguir. Isso não é verdade. A alternativa C é a dos espertos. Eles tentam o óbvio. Se não der, fazem uma pequena mudança e tentam de novo. Em tentativas sucessivas, observando o que está acontecendo, invariavelmente eles vão achando a saída do labirinto. Agora vamos imaginar uma situação diferente. Uma situação que você se encontra no cursinho. Imagine que você é o diretor de um grande cursinho de sucesso. Imagine a quantidade de coisas e pessoas que você tem que gerenciar para poder garantir que aquelas pessoas serão aprovadas no vestibular. Você acha que é difícil fazer isso? Às vezes é difícil a gente acordar e arrumar a própria cama. Imagina gerenciar um mundaréu de gente, um outro mundaréu de clientes, cheios de expectativas e sonhos, para poder garantir para eles o que eles estão querendo ali. É uma coisa muito difícil de se fazer. Os cursinhos que fazem um bom trabalho fazem isso usando perfis de alunos aprovados. Eles veem o que funcionou e tentam mais daquilo, e o que não funcionou e descartam. Mas isso é uma tática genérica, uma tática de massa. Isso se adequa à média dos alunos, não necessariamente a você. Então, isso pode ser que seja muito efetivo ou pode ser que não te ajude em nada. O problema sempre vai ser seu, porque o cursinho, na média, aprova os alunos. Para ele, está tudo bem. Mas será que é possível fazer algo que se adeque às necessidades individuais de cada um? Que leve em conta os talentos e as necessidades? Que desenvolva os pontos fracos e dê uma polida naquelas coisas que você já faz bem? Você acha que uma sala com 120 pessoas, com um professor dando uma palestra, porque você não pode nem perguntar nada na aula do cursinho, numa sala com esse tipo de abordagem, você realmente vai aprender alguma coisa? Dificilmente. O aprendizado, ele exige experiência, não só de fazer exercício, mas de compreender a matéria junto com o exercício. E isso só é dado para um profissional que entende não só a matéria, mas também como você funciona. E esse é o caso nosso aqui da Integral Mind. Para fechar os exemplos, vamos imaginar que você fique doente. E você vai procurar ajuda médica para obter um diagnóstico, um tratamento para isso. Você preferiria chegar num hospital onde você tem um médico muito bom, por sinal, que ele vai dar um diagnóstico genérico para você e para todas as outras 120 pessoas daquela sala? Ou você vai preferir uma consulta particular onde o médico vai realmente olhar a sua situação, o seu problema e propor um tratamento que se adeque apenas ao seu caso? Qual você preferiria? Essa é a diferença entre o cursinho e a Integral Mind. Como funciona na prática? Eu, Marcel, mesmo em pessoa, vou fazer uma avaliação do seu caso. Essa avaliação é gratuita, não tem custo nenhum, nem compromisso. Nela, eu vou identificar em 2 palitos quais são os seus principais problemas e as suas principais qualidades. E como trabalhar essas coisas. Depois disso, eu converso com você. E aí eu vou te explicar tudo, te dar um panorama geral de quais são as suas qualidades e o que precisa ser feito para que você consiga passar com certeza absoluta no final do ano. Como se fosse um diagnóstico e um tratamento. Daí planejamos o trabalho, que pode ser uma vez ou 2 vezes por semana, com aulas de exatas de 1h30 de duração. Porque as aulas de exatas são o que vão fazer você passar. Então, escolhemos as faculdades de sua preferência, sendo que 3 delas serão públicas e 3 particulares, e montamos o trabalho em cima disso. A escolha das faculdades é muito importante. É a definição da meta, e é ela que vai fazer com que concentremos nossos esforços para conseguir atingi-la. As faculdades de escolha montarão um plano de estudos que deverá ser seguido até o final. E isso vai evitar com que você fique desperdiçando os seus esforços, passando tempo
meses, anos, às vezes, no cursinho. Então, uma vez escolhidas as faculdades, montaremos um material específico para você. Esse material conterá provas que serão realizadas 2 vezes por semana. Você fará uma prova pública e uma prova particular. Isso no modelo de aula de 2 vezes por semana. E aí fará uma prova, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira tendo aula conosco. Outra prova na quarta-feira, na quinta-feira teremos aula conosco. E na sexta e sábado você estudará os conteúdos que não conseguiu aprender ou ir bem nessas provas. Você terá feito até o final do ano um total de 90 provas, aproximadamente. É muita coisa. Agora fala pra mim, depois de você fazer 30 FUVESTs, desde 1990, dificilmente você fará a sua 31ª e irá muito mal. Você concorda? Você fará isso com todas as provas que escolheu. E isso dá pra gente uma garantia estatística de aprovação. Para mensurar seu desempenho, temos um diagnóstico bem mais preciso que deixa os simulados do cursinho no chinelo. Bolamos isso a partir de várias reclamações de alunos que faziam altas contagens nos simulados, mas chegavam na hora da prova e não passavam. Assim acaba aquela bobagem de sala A do cursinho que te dá a sensação de que você está na frente de alguém. Não existe concorrência. A concorrência é você consigo mesmo. Se você fizer o que é necessário, você será aprovado. Se não, nada que o cursinho te dê, números, salas, classificações gerais, nada disso vale na hora da matrícula na faculdade de escolha. Os simulados do cursinho têm alguns problemas. O primeiro deles é que eles dão a matéria no simulado de acordo com o que foi dado em sala. Ou seja, eles fazem uma prova só com as matérias que você já teve. E às vezes essas matérias tomam mais tempo de resolução do que outras, ou são mais difíceis de se resolverem do que outras. As provas das faculdades boas, elas são obras de arte. Me lembro quando eu estava na matemática, que às vezes um professor se afastava da aula e colocava um doutorando para nos dar aula. Onde ele foi? Ele passava 4 meses elaborando 3 questões que poderiam ou não ir para a FUVEST, e apenas uma delas poderia ser escolhida. 4 meses. Um pós-doutor PhD em matemática, 4 meses elaborando uma questão. Ele cometeu todos os erros possíveis que todos os alunos poderiam cometer. E montou a questão de uma maneira a avaliar perfeitamente o que aquele aluno deve fazer ou não. Ainda por cima, as questões são selecionadas e escolhidas pelo diretor da FUVEST em pessoa, de maneira que ela fique equilibrada na prova. Ou seja, um ano, se a prova de matemática está um pouco mais extensa, a prova de inglês e literatura vai estar um pouco mais tranquila, de maneira a provocar sempre mais ou menos a mesma experiência para quem faz a prova. Nos simulados do cursinho, eles misturam matérias de faculdades diferentes, que têm estilos de provas diferentes. Também misturam todos esses tempos de resolução que fazem com que se detone todo o acabamento da prova real. Fora o fato de que eles manipulam a dificuldade da prova de acordo com o que eles querem que vocês façam, tipo estudar mais em agosto ou coisa assim. O cálculo para nossa mensuração do desempenho é segredo, mas eu posso te assegurar que uma vez que você veja e entenda como ele funciona, você vai entender o que significa aprovação garantida. Nossas aulas aqui são muito melhores que as aulas do colégio do cursinho. Porque a gente ensina aqui como se ensina na engenharia da Poli. Isso não quer dizer que seja pesado ou maçante. Pelo contrário, você vai entender profundamente como funciona e vai conseguir fazer as coisas com fluência e elegância, ao invés de simplesmente copiar um procedimento. Para finalizar, vem a parte mais importante. Somos professores e terapeutas ao mesmo tempo. Vamos não só te dar todo o suporte acadêmico e técnico que você precisa, mas também te dar toda a base emocional para que você saiba como lidar com esse desafio. Estaremos com você na hora da aula e 24 horas por dia, 7 dias por semana, por WhatsApp ou telefone. Para te explicar alguma coisa, tirar uma dúvida, ou simplesmente conversar e te botar no eixo num dia que você estiver se sentindo sem chão. Liga aqui,
ou manda um WhatsApp para agendar uma avaliação gratuita. Se você realmente quer passar em medicina, não há tempo a perder. Até logo.